Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Augusta Jardim, advogada, especialista no direito previdenciário e no direito do trabalho. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o que é a pensão por morte e quem tem direito de receber esse benefício. Mas antes, não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar essas informações com todos os seus amigos e familiares e não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar sabendo de todos os vídeos que eu irei postar para vocês. A pensão por morte, ela é um benefício previdenciário pago todo mês para os dependentes do falecido. Mas quem que são esses dependentes? Os dependentes são os familiares que dependiam financeiramente do segurado que morreu. Mas não é qualquer pessoa da família que tem direito a receber a pensão. Os dependentes, por lei, eles são divididos em 3 classes. A classe 1 são o cônjuge ou companheiro, o filho menor de 21 anos, não emancipado ou de qualquer idade, desde que ele seja inválido ou que ele tenha uma deficiência intelectual, mental ou uma deficiência grave. Esses dependentes de primeira classe, eles não precisam comprovar para o INSS a dependência financeira deles com o falecido para ter direito a receber a pensão. A dependência econômica deles, nesse caso, ela é presumida. Eles só vão precisar comprovar que de fato são cônjuge ou companheiro ou filho do segurado falecido para ter direito ao benefício. Já o enteado e a pessoa menor de idade que estava sob a tutela do falecido, eles são considerados como se fossem filhos também, mas eles vão precisar sim comprovar que dependiam do segurado. Uma informação importante e que muita gente tem dúvida é que para os filhos, eles só têm direito a receber a pensão por morte até completar 21 anos e não até os 24 anos, como ocorre com a pensão alimentícia. No direito previdenciário, é só até completar 21 anos. E no caso do cônjuge ou companheiro divorciado ou separado, eles também podem ter direito à pensão, mas somente se eles recebiam pensão alimentícia do segurado antes de falecer, e só pelo prazo estipulado de recebimento da pensão alimentícia. Ou seja, se o ex-cônjuge falece e tinha ainda que pagar por mais um ano a pensão para a ex-mulher, ela terá direito a receber a pensão por morte por mais um ano. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que mesmo que o cônjuge ou companheiro divorciado ou separado que tenha recusado a receber a pensão alimentícia, ele pode ter direito a pedir o benefício caso ele comprove a sua necessidade econômica depois da morte do segurado. Já a classe 2, elas são dos pais do falecido. Nesse caso, eles, como dependentes, eles vão precisar comprovar a dependência econômica com o segurado para ter direito a receber a pensão. Só que os pais, que são a classe 2, eles só vão receber a pensão se não tiver ninguém da classe 1, porque uma classe ela vai excluir a outra. Já a classe 3, ela possui como dependente o irmão menor de 21 anos, não emancipado ou de qualquer idade, se ele for inválido ou se ele tiver alguma deficiência intelectual, mental ou uma deficiência grave. O irmão, ele também vai precisar comprovar a sua dependência econômica com o falecido para ter direito à pensão. E ele só vai receber a pensão se não tiver nenhum dependente nem da classe 1 nem da classe 2, porque, como eu falei, uma classe exclui a outra. Então, se tiver algum dependente da classe 1, quem tiver na classe 2 ou 3 não vai ter direito ao benefício. Agora, se não tiver ninguém da classe 1 e você está na classe 2, como pai, você vai ter direito sim. E quem tiver na classe 3 só vai receber se não tiver ninguém nem da classe 1 nem da classe 2. Se tiver mais de um dependente na mesma classe, a pensão ela vai ser dividida em partes iguais. Para os dependentes terem direito a receber a pensão por morte, eles vão ter que comprovar para o INSS, na hora de fazer o requerimento, eles vão ter que comprovar a morte do segurado, através da certidão de óbito dele, que o segurado falecido ele tinha qualidade de segurado na época do seu falecimento e comprovar a sua qualidade de dependente, ou seja, que era cônjuge ou companheiro, filho, pai, mãe ou irmão, através de certidão de casamento, certidão de nascimento ou carteira de identidade.
Para saber se o segurado falecido ele tinha qualidade de segurado quando ele morreu, basta saber se ele estava trabalhando e contribuindo para o INSS ou se ele estava no período de graça, que é o período em que, mesmo não contribuindo para a Previdência, a pessoa ainda está segurada, podendo requerer o benefício. Esse período ele vai depender de algumas variáveis. Em regra, ele é de 12 meses. Agora, se você tiver 120 contribuições mensais, que são 10 anos contribuindo para o INSS, esse período de 12 meses, ele aumenta por mais 12 meses, chegando a 24 meses. Agora, se você, além de ter mais de 120 contribuições, ainda tiver desempregado, vai aumentar mais 12 meses, totalizando 36 meses de período de graça, que é o período máximo que o segurado pode ter qualidade de segurado sem estar contribuindo. Pessoal, eu vou dar para vocês uma informação agora que é muito importante. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que mesmo que o segurado tenha perdido a qualidade de segurado quando ele faleceu, mas que tinha preenchido os requisitos para se aposentar antes de falecer, os dependentes vão ter direito sim a requerer a pensão por morte. E qual o prazo para requerer esse benefício? Na verdade, não existe um prazo certo para requerer a pensão por morte, mas quanto antes você pedir, mais rápido você vai receber o benefício, podendo ainda receber os retroativos, dependendo da data que você fizer o requerimento. Ou seja, a data que você pedir a pensão vai influenciar a data que você vai começar a receber o benefício, que é a famosa DIB, data do início do benefício. Então, presta atenção. Após a morte do segurado, o ideal é que você junte toda a documentação necessária e entre com o pedido de pensão o quanto antes, porque a data de início do benefício, a DIB, ela vai ser fixada desde o dia que o segurado morreu, quando o benefício ele for requerido em até 180 dias após o falecimento dele, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o falecimento para os demais dependentes. Ou desde o requerimento administrativo no INSS, se ela for solicitada após esse prazo, e desde a decisão judicial no caso de morte presumida. O fim da pensão por morte, ela se dá por alguns motivos, como por exemplo, pela morte do dependente ou quando o filho ou o irmão completar 21 anos, exceto se ele for inválido ou se ele tiver alguma deficiência intelectual, mental ou uma deficiência grave. Para o filho ou irmão inválido, quando cessar a invalidez ou a deficiência, e para o cônjuge ou companheiro depois de um certo tempo, a depender da situação. E qual que é o valor da pensão? Então, o valor da pensão por morte ficou muito pior depois da reforma, porque antes da reforma, o dependente ele recebia 100% do valor que o segurado falecido recebia de aposentadoria, ou 100% do valor da aposentadoria que ele tivesse direito na data do seu óbito. Então, por exemplo, se o segurado faleceu, deixando a mulher e um filho menor, ou seja, 2 dependentes, e recebia uma aposentadoria de R$3.000, cada um recebia R$1.500, ou R$3.000 no total, né, que é 100% do valor da aposentadoria. E quando o filho menor completasse 21 anos, deixando de ser considerado dependente por causa da maioridade, a cota-parte dele voltaria para a mãe, que passaria a receber, ao invés de R$1.500 a cota-parte dela, ela receberia R$3.000, permanecendo o mesmo valor de antes. Agora, com a reforma, que prejudicou demais para os dependentes, o valor do cálculo da pensão por morte passou a ser da seguinte forma. Você pega o valor que o falecido recebia de aposentadoria ou o valor que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, e desse valor você receberá 50%, que é a cota familiar, mais 10% para cada dependente, até o limite de 100%. Assim, se tiver um dependente, ele vai receber 60%, que é 50% mais 10%. Se tiver 2 dependentes, eles receberão 70%. Se tiver 3 dependentes, eles vão receber 80%. 4 dependentes, 90%. E se tiver 5 ou mais dependentes, eles vão receber 100%. Então, com o exemplo que eu dei, se o segurado falecer deixando
dependentes. Recebendo uma aposentadoria de R$3.000, os dependentes vão receber R$2.100, que é 70% do valor da aposentadoria, recebendo cada um R$1.000,50. Uma informação bem importante é que o valor total pago ao dependente ou aos dependentes não pode ser menor que um salário mínimo, mas é o valor total da pensão e não a cota parte de cada um. E quando o filho menor perder a qualidade de dependente, ao completar 21 anos, a cota parte dele não vai mais ser revertida para a mãe, a parte dele deixa de existir. No exemplo que eu dei, perdendo o filho a qualidade de dependente, a esposa, como única dependente, ela irá receber 60%, que é os 50% da cota familiar mais 10%, que dará R$1.800. A única exceção é se o dependente ele for inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. O valor que ele vai receber de pensão é de 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que ele teria direito se ele fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo do regime geral de previdência. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.